O nome do Senhor. Ainda em pé, amados, nós vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. Eu quero já convidar neste momento para poder se posicionar aqui no altar. Por favor, pastor Marcelo Saque estará acompanhado de sua digníssima esposa. Vem aqui, por gentileza. A pastora Cristina. É isso mesmo, né, pastor Marcelo? Pastora Cristina. E aqui vamos estar projetando também um resumo de apresentação do pastor Marcelo Saque. Ele que desenvolveu toda uma carreira profissional como atleta de voleibol, foi um grande campeão, é um grande campeão de voleibol, né? Representou o Brasil em diversos países no mundo, para a glória de Deus, e sempre dando esse testemunho de um homem de Deus. Hoje, pastor Marcelo Saque, juntamente com sua esposa, desenvolve um ministério em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, e ele tem desenvolvido um trabalho voltado com a pregação do evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande missão dele no Brasil. E com isso, meus amados, nós vamos orar pela vida dele agora, pedindo a Deus que esteja usando nesta conferência, neste Congresso Internacional de Missões, para que possamos, nesta noite, sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, e Ele seja este grande instrumento da parte do Senhor, para o momento. Pastora Lindaura, por gentileza, venha aqui, lá de Perus, no estado de São Paulo, pastora presidente também da igreja Restaurando Vidas. Aplauda o Senhor pela vida dela, que ela vai estar apresentando a Deus a vida do pastor Marcelo Saque. Amém, irmãos? Vamos orar para o servo de Deus nessa noite, para ele trazer essa palavra do céu para nossas vidas, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus que está no céu, todo-poderoso, está aqui os teus filhos, Pai, nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem aqui, Pai, com o porta-voz, Pai, da tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ele possa, Pai, entregar, Pai, tudo quanto, Pai amado, o Senhor colocou sobre o coração dele, Pai, para a tua igreja, Pai, para que nós, ó Pai amado, viemos ouvir, Pai, e vemos, ó Pai amado, de um grande despertar, Pai, levantarmos, Pai, reagirmos, Pai, como voz tua sobre a terra, Pai, e em nome de Jesus, e que muitas vidas, Pai, possam ser impactadas, Pai, do outro lado, Senhor, possam ser resgatadas, Pai, em nome de Jesus, Pai, para a tua glória. Abençoa o teu filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Irmãos, eu saúdo todos vocês com todos os efeitos da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que responsabilidade diante do Mestre, a estrela da manhã, o Rei da glória. Jesus Cristo pagou um alto preço para nos deixar um legado, e nos deu isso gratuitamente. Sabe a nossa missão? Honrar o nome de Jesus, é levarmos o legado de Jesus, o nome precioso de Jesus, para todos os povos. Glória a Deus. Antes de entrar com a palavra, eu só queria contar um breve testemunho. A importância do casal no reino de Deus. Pode se assentar, amados irmãos. Eu tive uma carreira no esporte, foi uma carreira de muita luta. No esporte não é fácil, né? Ainda mais no Brasil. Mas eu tive a honra de poder representar o Brasil na Europa, em vários países. Inclusive, meus últimos 2 anos de carreira foi em Israel. Foi uma honra terminar minha carreira em Israel.
e falar do nome de Jesus em Israel. Falar do nome de Jesus na Turquia, por onde passávamos, eu não tinha vergonha de dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, meu Senhor. E em 2012, quando eu estava em Israel, no meu último ano, naquele ano nós descobrimos um câncer na minha esposa. Desculpe, é porque vem toda a história, né? E nós oramos por tantos enfermos, mas quando nós temos alguém perto de você, a dor é muito grande. E quando descobrimos o câncer, era um estado muito grave, quase que terminal. E eu deixamos Israel e voltamos para o Brasil. Deixei a carreira para estar do lado da minha mulher. E no pouco entendimento que eu tinha, eu sabia que nós, como casal, somos um só diante de Deus. E a única oração que eu fazia, amados, era: Pai, a minha saúde eu a dou para minha mulher. Toda a minha saúde do esporte eu compartilho com a minha esposa. E a minha esposa é um milagre de Deus. Porque Jesus faz milagres. Jesus é o mesmo ontem, será sempre hoje e será sempre o mesmo Jesus amanhã. Ano passado, em agosto, eu estive em coma por 12 dias e 23 dias na UTI. No terceiro dia de coma, entubado, o hospital convocou a minha esposa para dar notícia da minha morte. E essa mulher entrou naquela UTI quando o médico disse: a medicina não tem mais o que fazer pela vida do Marcelo. Ela falou: eu quero entrar na UTI. E como casal, um só diante do Senhor, minha mulher colocou as mãos sobre mim e veio uma mensagem e disse: abreviação de dias sobre o Marcelo. E ela repreendeu o espírito de morte no nome de Jesus. E ela disse: Pai, a tua palavra diz que aquele que honra o seu pai e a sua mãe aqui nessa terra terá vida prolongada. E o Marcelo honra os pais que ele tem. Então eu declaro a vida pela palavra sobre o Marcelo. E no dia seguinte, a minha pulsação, os órgãos que estavam parados de 50 foi para 120 e voltou à vida. E como todo bom soldado, as marcas da guerra ficam, mas não deixamos de combater o bom combate. Então eu glorifico a sua vida, minha mulher, por tudo que oras pela minha vida e por Jesus Cristo no nosso casamento. Ô glória! Que responsabilidade, né? Diante do mestre. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Não há distinção entre nós. Nenhum é melhor do que ninguém. Somos todos iguais diante do mestre. Mas o mestre é o mestre. Eita glória! Amados, ainda que quando eu fui esportista, ter jogado tantos países, Europa, lá Itália, na Grécia, muitos anos, a glória que o esporte traz para o homem nem chega aos pés do que é a glória de Deus em nós. E é uma honra para mim hoje. Obrigado pelo convite, pastor Hamilton. Eu glorifico ao Senhor Jesus por poder estar aqui, aprender com vocês, com esses homens maravilhosos que já fazem o ID, para a gente poder receber e compartilhar um pouco também. E aproveito para dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos brasileiros que aqui estão, e também aos nossos irmãos que vieram de outro país. Uma salva de palmas a todos os nossos irmãos. Vocês são bem-vindos
e nós os amamos em nome de Jesus. Aleluia. Ô meu amado, da imagem, pode compartilhar a tela, por gentileza? Antes de entrar aqui com a palavra, eu queria dar uma introdução no que eu quero trazer para os irmãos. Amados, quando Jesus entregou a vida dele por nós, ele nos entregou uma identidade. Essa identidade é a natureza de Deus manifesta em Cristo, que foi passado para nós. Todos nós recebemos essa identidade de Deus, essa natureza de Deus, quando recebemos o Espírito Santo da promessa. Todos nós. E o que nós podemos fazer como representantes de um reino que é sobrenatural, que não é físico, e que toda a nossa luta não é contra a carne. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos olhar como Cristo via. Nós precisamos pensar como Cristo pensou, andar como Cristo andou e replicar obras ainda maiores do que aquelas que Cristo nos deixou. Por favor, meu amado, dá 4 cliques aí. Perfeito. Eu preparei para nós aqui uma introdução, amados. Eu trouxe aqui 4 pilares. Nós temos 3 pilares que estão de pé e um que está caído. Amém? Primeiro pilar, clique por favor, meu amado. Eu e minha esposa, nós representamos o ministério Be Gospel aqui no Brasil, que é Seja o Evangelho. Nós fundamos a associação Seja o Evangelho Brasil e Nações. A sede do ministério Be Gospel fica no Texas, nos Estados Unidos. E o trabalho do ministério é justamente isso: ir para as nações, para todos os ministérios do mundo. Nós pregamos o Evangelho das Escrituras originais. E quando você entende o contexto original da Escritura, sem olhar para a Bíblia amplificada, porque muda muito o contexto e a ação da palavra de Deus, nós, nesse seminário que nós ministramos, em 3 dias aproximadamente, é o suficiente para haver aquela renovação de mente que o apóstolo fala, para que tenhais uma renovação de mente e possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse seminário tem esse poder de colocar, introduzir a identidade espiritual no cristão, para que ele possa agir não só em palavras, mas também em poder. Um poder que não é nosso, que é do mestre. Amém? Então o primeiro pilar que nós ministramos sempre no seminário é a natureza de Deus. É um pilar fundamental para o crente, para o cristão entender quem é Deus. Confesso a vocês, e sempre me surpreendo, que realmente muitos não conhecem verdadeiramente quem é o nosso Deus. Existe mesmo uma lacuna de quem realmente é Deus, porque muita gente atribui coisas que não são de Deus a Deus, justamente por não conhecê-lo realmente pelo Espírito, pela qual a letra nos traz. Segundo pilar, Jesus Cristo. Qual é a natureza de Cristo? Ou seja, a natureza de Deus revelada em Cristo. Porque Cristo fala na palavra que Ele nunca veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. E tudo que Ele falou e fez era o Pai falando e fazendo através dele. Então nunca foi Jesus Cristo. E o único momento que Jesus Cristo pediu uma oração para seu favor, Deus não o atendeu. Que foi quando Ele disse: Pai, se possível, aparta-te de mim esse cálice. Foi a única oração, pastor, que ele pediu para ele. Por quê? Porque ali ele saiu da vontade de Deus. Porque sempre quando ele exerceu a vontade de Deus. Por isso a excelência da manifestação do reino de Deus em Cristo Jesus. Por isso Jesus é o nosso modelo. Estão entendendo agora? Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos entender quem é Cristo, como a natureza de Deus se revela em Jesus Cristo. Uma vez que nós entendemos isso, terceiro pilar, meu amado: quem somos nós
em Cristo Jesus. Qual é a nossa nova natureza em Cristo Jesus? Amados, são pilares fundamentais que estão na palavra de Deus, que isso nos faz entender e ser espiritual. Porque ser espiritual é um estado de espírito. Não é algo que nós fazemos para ser, é algo que Ele nos tornou a ser. Para sermos espiritual, não tem que haver um esforço ou algo que seja mérito nosso. Nós nos tornamos espirituais por mérito de Cristo lá na cruz, que pela qual Ele enviou o Consolador, que pela qual nos faz ser espirituais. Então, ou seja, a diferença é, nós temos o Espírito, mas não temos a mente espiritual. Não temos a visão e a conexão espiritual. Amados, eu já vi morto ressuscitar em oração. Eu também já ressuscitei, mas não foi a minha oração. Já vimos cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Enfermos são curados todos os dias com as nossas orações, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não é algo que é mérito meu e da Cristina. Isso é um mérito que Jesus conquistou na cruz para nos entregar. Então, nós ministramos um terceiro pilar, que é a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Quarto pilar, por gentileza, meu amado. O inimigo, o diabo, Satanás, seja qual for o nome do chifrudo. Amados, entenda uma coisa. Na Bíblia existem 58 versículos, pastor, que revelam a natureza de Satanás. Ou seja, amados, quando nós vamos para uma guerra, você vai para uma guerra sem conhecer o teu adversário, pastor? Quando eu jogava, nós antes de jogarmos, nós analisávamos e estudávamos minuciosamente a equipe adversária. Porque quando nós entrávamos no confronto, na quadra, nós precisávamos minar as fraquezas do nosso adversário. Nós entendíamos, nós conseguíamos entender antes da ação daquele atleta, porque nós já o conhecíamos, porque havíamos estudado ele. Então quando ele tinha um certo movimento, a gente já sabia qual era a ação que ele ia cometer. Isso é conhecer, isso é entender aonde nós estamos e quem está contra nós. Então, o quarto pilar que nós ministramos no seminário é justamente esse, a natureza de Satanás. Clique por gentileza, amado. Mais um, por favor, obrigado. Então nós temos duas linhas na vida do ser humano. Nós temos a linha do mundo, que pela qual nós temos o inimigo das nossas almas, que é caído, mas que é onde ele atua. Amém? Mais uma, por favor. Outra. Aí, não, tá bom. E nós temos a linha espiritual, que é onde Cristo nos levou. Entenda uma coisa, logo logo eu vou entrar na palavra e nós vamos entender o que eu estou só dando essa breve introdução. Quando Cristo nos entrega o Espírito Santo, amados, entenda uma coisa, nos passaram errado. Não é que o céu desce para a terra, somos nós é que fomos introduzidos nas regiões celestiais. Porque as nossas bênçãos não estão aqui, as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Então, para que você acesse essa bênção, que bênção é essa, Marcelo? São todas as promessas que o Senhor nos deixou. Uma delas é o quê? Poder da glória dele. Então, o que nós precisamos entender? E isso vem pelo entendimento, pelo conhecimento, e não por movimentos de espiritualidade. Entenderam? Porque nós já somos espirituais. O que nós precisamos converter é a nossa mente a ser espiritual. Termos a mente de Jesus, a visão de Jesus e andarmos como Jesus. Então, nós saímos, quando antes de termos o Espírito Santo, nós viemos de um parto natural. Amém? Que é o Espírito que vem habitar num corpo e que tem uma alma. Perfeito? Esse é o parto natural que pela qual nós estamos condenados e amaldiçoados por causa do pecado. Somos justificados quando recebemos o Espírito Santo. Amém? Perfeito. A partir do momento que nós
recebemos o Espírito Santo, a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Para que você nasça, é necessário que você deixe de existir, morra. Hoje, olhando no nosso contexto natural, quando alguém falece, essa pessoa é enterrada e consequentemente desaparece, sim ou não? Se o cara tem uma dívida na justiça, o oficial de justiça vai encontrá-lo lá no cemitério? Acabou, já era, perfeito? Ou seja, quando isso acontece conosco fisicamente, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós morremos fisicamente. Há uma morte do Espírito, pela qual era o parto natural. E aí nós nos tornamos um só Espírito com o Senhor. Então nós nascemos de novo para vivermos agora uma nova vida, uma novidade de vida. Bora agora para a palavra? Isso aqui foi só a introdução. E agora, meus amados, abram os vossos corações e o vosso entendimento, porque o objetivo aqui é fazer vocês hoje, claro que eu acredito que vocês já saibam, mas para acrescentar um pouco mais, que a vossa mente, que em alguns momentos andam aqui, ó, e nós não podemos cometer esse deslize. As nossas mentes, ainda que os nossos corpos andem aqui nessa linha, as nossas mentes estão aqui. Vamos entender por que isso acontece? Aleluia. Vamos para Romanos. A minha versão é a ACF, tá bom? Em alguns versículos até uso a NVI algumas vezes aqui, mas eu vou usar, nós estamos na ACF aqui. Romanos capítulo 6, e nós vamos ver o capítulo 6 inteiro aqui nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmã, quem colocou a água aqui. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amados, uma vez que morre, tudo que deixa de existir. Você não tem parte mais com isso. A pessoa que fisicamente morre, tudo que ficou, ela não tem parte mais com aquilo que ficou. Amém? Espiritualmente é a mesma coisa. Assim como a condenação e o pecado, que pela qual era o nosso Senhor, o nosso Rei antes, que dominava nossos corpos mortais, ele deixa de existir e entra uma nova, que é a santidade do Senhor em nós, a nova vida, que pela qual é santa, porque é Ele quem nos torna santos, pelo Espírito Santo. Continuemos. 3. Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Amados, eu estou falando de coisas espirituais. Nenhum de nós aqui foi para a cruz, foi? Fisicamente? Por isso que ele foi no nosso lugar. Mas todos nós aqui fomos para a cruz, espiritualmente. E nós precisamos ver isso. Por quê? Porque quando nós enxergamos isso, nós validamos o que ele fez na cruz por nós. Senão se torna apenas um ato. E não é. Porque o ato de morte de cruz era um ato do que saiu do propósito de Deus, para que eu e você hoje adentrássemos a glória de Deus. Continuamos. Sepultados com ele no batismo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, olha o detalhe, amados, a palavra de Deus, existem alguns códigos na palavra de Deus. Nós temos os livros, existe o propósito que está por trás desses livros, amém? Mas, pelo Espírito, existem conexões entre esses livros. E essas conexões, que nós chamamos de códigos ou chaves,
são as conexões que permitem e que fazem com que nós sejamos conduzidos a entender e a nos tornarmos espirituais. Então, são apóstolo Paulo. Ele viveu o ministério da revelação. Ele não andou com Jesus Cristo. Ele não viu as obras de Jesus Cristo. Mas tudo que ele nos escreve, revelação pelo Espírito de Deus. Então, aí ele continua, olha agora. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, ele já está afirmando que ao nos batizarmos em Cristo, nós passamos pela mesma semelhança de morte de Cristo Jesus. Em outras palavras, cada ser humano nessa terra que confessa Jesus Cristo e é batizado por ele, o próprio mestre vem, pega ele, leva para a cruz junto, uma por uma, vida por vida, vai para a cruz, e aonde ele, um a um na cruz, ele absorve todas as suas maldições, ele absorve toda a sua condenação, ele absorve todos os teus pecados e te purifica. Ele leva você para a morte de cruz, em semelhança com a morte de cruz que ele teve, em espírito, e nós não sentimos um cravo sequer no nosso físico, por causa da glória de Jesus Cristo. Aleluia! Amados, após nós passarmos com a semelhança de morte, assim como nós cremos que ele ressuscitou, porque ele está vivo, nós também passamos pela mesma semelhança da glória de Deus em ressuscitá-lo, nos ressuscita também. Agora, aonde está Jesus Cristo hoje, amados? No trono, à destra de Deus. Quando Jesus foi ressuscitado para ir habitar aonde? À destra. Ou seja, se nós passamos pela semelhança de morte e semelhança de ressurreição, nós fomos introduzidos aonde? Aqui ou lá? Eita glória! Eita glória! Estão entendendo? Eu estou começando a conduzir a mente de vocês a entenderem o que o Mestre fez para que nós sejamos seus discípulos aqui na terra. Aleluia! Olha só que coisa linda. Então, porque fomos plantados justamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Aleluia! Amados, nós passamos, imagina o seguinte, é um a um, é tete a teste já. O Senhor vem para nos resgatar um a um. Eita, poderoso demais isso, pastor. Se nós começarmos a entender o que acontece no espiritual por nossas vidas, meus irmãos, isso é muito profundo e poderoso. Mas calma, que vocês ainda vão dar uns pulos aí, umas piruletas para tudo quanto é lado, porque vocês vão ver aonde e o que ele fez conosco através desse processo espiritual. Aleluia! Olha que ele fala agora, sabendo isto, ou seja, é para nós sabermos disso. Nós precisamos ter essa sabedoria, esse conhecimento. E ele diz, sabendo isso, ele está afirmando para você agora, é para você saber disso. Que você passou pelo processo de morte com ele e de ressurreição. É para você saber disso. Que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Ou seja, lembra da tua natureza pecaminosa? Foi crucificada com Cristo. E a partir de agora, qual a nova natureza que passa a habitar em seus corpos? A dele. E você tem que se ver assim. Ai, sabe, fica fazendo aquela Iana Harge, que tinha um desenho da nossa época aí, que é mais, vida, dias, que nada. Você precisa entender quem você é em Cristo, para ser espiritual e permitir com que o Espírito Santo transforme a tua vida de glória em glória. Porque aí não há espaço mais para os erros, para os pecados, para as coisas, para as iniquidades. Porque, amados, a partir do momento em que nós recebemos a natureza dele que é santa, nós não somos vistos como pecadores mais diante do Senhor. Mas o nosso caráter está contaminado da antiga natureza de pecado. E é esse caráter que precisa ser confrontado. E esse caráter só é confrontado se o Espírito Santo
é vivo em mim e em você. Não é o homem que corrige o outro homem, é o Espírito Santo. O homem, ele conduz o outro homem, mas quem corrige é o Espírito Santo. Não é o homem que aponta se você está certo, se você está errado. É o Espírito Santo, que pela qual agora está escrito em nosso coração e no nosso entendimento. É Ele quem nos confronta. Aleluia! Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Passamos a ter agora um novo servo, um novo Senhor. Nós passamos a ser agora servos de uma nova natureza. E ele continua, 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, Cristo conduz você para a morte e te ressuscita para a glória. Mas você quer continuar aqui, ó. Quem te encontra? Vamos chegar mais adiante aqui, não vou dar hoje. Eita Deus maravilhoso, pastor. Vamos lá. Então, 8. Ora, agora ele afirma: se já morremos, não é que você vai passar por várias mortes, ou que pode voltar a acontecer, ou que isso não aconteceu, ou que um dia vai acontecer. Ele já está afirmando, uma vez que você passou pelo batismo de Jesus Cristo, ele afirma, você já morreu. Então ele diz, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia! Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre, consequentemente, não tem domínio sobre nós. Eita, meu irmão, você entender isso, você dá um chute na cadeira. Aleluia. E vamos lá, vamos continuar aqui. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive agora para Deus. Aleluia. E ele continua, assim também vós. Ei, igreja, desperta agora no alerta que é o Senhor, que Paulo nos dá. Assim também vós. Vamos lá, Cristo não morreu e ressuscitou? Pronto, então agora vós, ele está dizendo, para mim e para você, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o novo Senhor. Começou a novidade de vida. Começou, porque a partir do momento que Ele se transforma no teu Senhor, viu que antes falava que o nosso Senhor anterior era o pecado? Agora, nosso Senhor é Ele. Ou seja, vida. Amados, um pouco assim, interpretado de uma forma... Quando fala que Jesus, na palavra, ele diz assim, ó, né, fala lá, o inimigo vem para matar, roubar, destruir. E nos versículos anteriores fala dos homens, né, e tudo mais. E aí Jesus vem e fala assim, mas eu venho para que tenha vida e vida em abundância. Nós confundimos esse versículo quando ele diz assim, ó, vocês vão pegar agora essa, hein? Vão dar um pulo na cadeira. Quando ele fala de vida e vida em abundância, amados, nós, automaticamente, a nossa mente traz para o lado carnal, para o lado físico, nossa vida atual, certo? Então a gente imagina que vida em abundância, nós vivemos até 80, 90 anos, né? A gente imagina que é isso, né? Mas vem cá, a Bíblia já diz que nós vamos viver 70 anos, um pouco mais, um pouco menos. Lá no salmista ele diz 120 anos. Eu não vi muito chegar nos 120 anos, não. Vi muito mais nos 70, 80, 90. Mas, enfim, entenda uma coisa. Pela própria natureza do homem, a durabilidade dele já está definida na Bíblia. Para todos nós. Nós fomos projetados para viver isso. Então essa vida e vida em abundância que Ele está nos trazendo, não é vida terrena, é a vida de Deus. Quer saber por quê? João 14:1, ele fala o quê?
eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu sou o caminho. Ele vem, pega nós, leva para a cruz, morte, ressuscita, ou seja, ele abre o caminho, porque ele é a verdade, e aquilo que aconteceu é verdade, e ele é a vida, porque ele está introduzido em Deus, Colossenses 3:3, ele está em Deus no trono. Então quando ele nos leva para lá, ele nos introduz dentro dele na vida de Deus. Então, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando da vida de Deus. E quando ele fala, eu venho para que tenham vida e vida e abundância, é a vida de Deus abundante em nós. Ou seja, todo o reino de Deus e a glória do nosso Deus abundante em nós. Aleluia! Oh, glória! Hein, meu irmão, você entendeu o negócio desse? Você dá 3 piruletas para trás aí. Aleluia! Eita glória! Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, porque agora o nosso corpo, ele tem a vida de Deus. Consequentemente, o nosso corpo agora é um condutor da glória de Deus. Naturalmente, nós conduzimos a natureza de Deus em nós. O que Cristo fez? Ele conduzia a vida, a natureza de Deus em nele. Simples assim. É simples, gente. Porque não nos cabe esforço nenhum para isso, minha amada. Ele fez todo o esforço para que eu e você agora desfrutássemos da glória de Deus. Gênesis 1:26. O que aconteceu lá? Fez o homem e deu a ele o quê? Domínio. Que domínio é esse que estava sobre o homem? O homem lá em Gênesis, antes do corte, da conexão, o homem ele era pleno do quê? Da natureza de Deus, da vida de Deus. E naturalmente a vida de Deus manifesta gera domínio. Por isso o homem dominava tudo, porque tudo foi feito por Deus. Pega o código aqui. Por que Deus nos fez do barro? Para que você domine algo, você precisa ser feito daquilo. Fomos feitos do barro para dominar na terra. Então, o homem, Adão, perde o domínio, pastor Hamilton. Ele entregou o domínio de Deus na mão de quem? De Satanás. Vem Cristo, vai para a cruz, derrota Satanás, arranca de Satanás o domínio que ele tinha. E agora aqui, quando nós morremos e ressuscitamos, meu amado, o que Cristo nos entrega? O domínio novamente. Eita glória! Nós estamos aqui para dominar contra as trevas, não é contra os homens. Oh! Nós fomos levantados, mortos e ressuscitados para continuar o domínio de Deus no homem. Aleluia! É muito poderoso isso, meu irmão. Se você entender e se conectar nisso, é muito poderoso. Você pode declarar, cala, demônio, cala a tua boca, ele vai calar. Enfermidade, sai, porque você não é de Deus. Não vem de Deus, sai. Aleluia. Eita glória. Olha agora. Eita glória. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado com instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Mortos de espírito, não mortos físico, carne, mortos de espírito. Porque se ele é a vida, aquele que tem o Espírito Santo é vivo. Aquele que não tem é morto. E nós somos os condutores da vida de Deus para aqueles que estão mortos. Aleluia. Nós estamos falando de missões.
E missão é tudo. Ao nosso redor, até as nações que os nossos irmãos vão, de países. Por quê? Porque existem mortos em toda parte da terra. Que honra nós podemos chegar, bater o pé e falar: é chegado o reino de Deus. Que honra! Eu e você, que honra! Podemos chegar, orar para uma pessoa e falar para a doença dela: é chegado o reino de Deus, então sai! Oh, glória! E isso é para mim e para vocês! É para nós! Eita! Nós recebemos um vídeo uma vez de uma mulher que estava endemoniada. Mandaram para nós. E ela era feio mesmo o negócio. Pelo vídeo. Eu e minha esposa, domingo de manhã, deixamos o almoço, deixamos tudo, porque era uma vida que estava sendo envergonhada por Satanás. E nós somos os condutores da glória de Deus. Sabe qual foi a nossa oração? Em casa, antes de sair. Ei, aonde estão os vossos olhos? Os meus estão lá, nas regiões celestiais. E eu só falei para ele lá assim, para a legião que estava nela: escuta, estamos saindo daqui para libertar essa vida de vocês. Eu, quando chegar aí, eu não quero ver vocês mais aí. Foi ou não foi, minha mulher? Não posso mentir, porque não vem de Deus a mentira. Estou dando testemunho de vida, verdade. Pois quando chegamos lá, 1h e pouco de carro até chegar na onde essa mulher morava, não conhecíamos, foi por indicação de outra pessoa. Quando chegamos lá, a moça estava sentada fazendo café para nos servir. Mas nós somos terríveis, pastor, porque ainda eu cheguei nela lá e falava assim: manifesta, chifrudo. Vai, e não manifestava. Aí o Espírito Santo falou assim: mas vem cá, você não deu ordem para ele sair antes lá? Por que você está cutucando mais o cara? Porque eu queria pegar no pescoço dele e raspar ele no chão ainda. Ei, nos foi dado o domínio. A glória é dele. Nós somos representantes do reino de Deus. Aonde você for, você é representante do reino de Deus. Você conduz a glória de Deus. E é Ele que é glorificado, não somos nós. Nós já recebemos a honra de dizer: Jesus, meu Senhor. Eita glória! Tu és o meu Senhor. O Senhor veio, me pegou pela mão, me levou para a cruz, me livrou da condenação. O poder da tua glória me ressuscitou. E o Senhor me introduziu no trono da graça, para que eu possa viver a minha vida aqui ainda, conduzindo a tua glória. Esses somos nós em Cristo Jesus, meus amados. Oh! Aleluia. Eita glória. Oh! Eita glória. Meu irmão, você está entendendo a profundidade que é isso? E nós nem começamos ainda. Precisa acelerar, pastor. Meu Deus do céu, irmãos, desculpem. Porque o que está por vir aqui ainda que a palavra nos revela é muito forte. Se você pegar isso para a tua vida nunca mais será a mesma. Tua vida nunca mais será a mesma na tua casa, no teu ministério, no teu quarteirão. Nós oramos pelas pessoas nas ruas, no mercado, onde for. Porque nós somos os condutores da glória de Deus. Você só precisa entender isso. Sabe por quê? Porque não sou eu e não é você quem faz, é Ele. Uma vez que você se conecta nele, naturalmente Ele faz. Eita glória. Eita Deus.
16 agora, pulei o 14 e o 15. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Que obediência que ele fala aqui? Agora vem outra chavinha para nós. Nossa visão carnal. A gente acha que a obediência nossa é igual como nós tratamos nossos filhos ou como nossos pais nos trataram. Sabe que obediência é essa, amado? A obediência de copiar o legado que ele nos deixou. Porque ele disse para fazermos discípulos, para orar pelos enfermos, para libertar os cativos. É dessa obediência que o mestre nos cobra. É a obediência de ir e fazer e levar a glória de Deus para todos aqueles que precisam dela. Isso é ser obediente. Aleluia. Eu estava no mercado um dia e um senhor de muleta lá. No meio do mercado eu parei ele. E ele agonizando, você via que ele estava agonizando de dor. O que você tem, meu amado? O cara até assustou. Ele olhou assim, eu estou vendo que você está aí com problema, o que você tem? Ele falou, eu tenho artrose nos joelhos, eu não consigo andar direito já faz muitos anos. Você me permite orar por você? Nessa hora o mercado inteiro fez o quê? Apareceu um, vai falar, deixa eu orar por você, pronto, para quê? É comum isso? Não é, por isso, mas deveria ser. Deveria ser. As pessoas não deveriam se espantar quando um representante de Cristo, da glória de Deus, se manifestasse. Eu me ajoelhei no chão do supermercado, meti as duas mãos na patela do joelho dele e falei, toda artrose, saia desse joelho agora em nome do Senhor Jesus. E toda dor, saia daqui e não volte nunca mais em nome de Jesus. Puxei a maleta, a bengala dele e falei, agora anda, meu irmão. O cara olhou para minha cara e falou assim, hã? Falei, anda. Ele começou a andar e a marchar no meio do mercado. A glória é dele. Sabe quem fez isso, meu querido? Eu falei para ele, Jesus Cristo. Já ouviu falar dele? Já. Só que antes você ouviu falar, agora você teve um tete-a-tete com o mestre. Oh, glória. E nós temos que ser a prova viva da vida de Cristo em nós. Aleluia. Tá bom demais, né, pastor? Se precisar o tempo e terminar, só joga uma cadeira em mim aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Tá. Eita glória. 17. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Doutrina de quem? De Cristo. Qual doutrina que está sendo entregue para nós? A de Jesus. E, libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. E por fim, a vida eterna. Amados, essa é outra chave que pega. Por quê? Está sendo ensinado para as pessoas o seguinte, amados, você tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo. Ótimo, glória a Deus por isso, não está errado, né? Só que até que venha o fim, que é a salvação, você vai passar esmirilhado por esse cara aqui embaixo? Porque ele fala que é no fim a salvação. Mas até que venha a salvação, como que vai ser a tua vida aqui? Pararam para pensar agora? Então, as pessoas falam assim, beleza, basta eu crer em Jesus, já sou salvo. E passa uma vida aqui amarrada, amordaçada, espugalhada, Satanás lanchando, rebentando a vida dela. Ela fala, mas eu estou salvo. Tá, filho, mas você ainda está aqui. E ele te colocou na glória, estando aqui. É para você já degustar da glória dele aqui. Aqui.
Porque quando você chegar lá, você se apresenta com confiança diante do mestre. Eu obedeci o legado que o Senhor me deixou. Entendeu, minha amada? É lindo isso. É lindo, é poderoso, meu irmão. É poderoso. Aleluia. Oh, glória. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória. Colossenses 2. Vamos lá. Capítulo 2 de Colossenses. Tá bom o negócio ou vocês querem que para? Deixa eu falar. Eu ainda não coloquei a mente de vocês lá em cima, viu? Nós só estamos no meio do caminho. Estamos chegando lá, pastora. A hora que vocês entenderem isso. Você sabe por que ele está caído e está aqui embaixo? Porque Cristo, quando nos colocou aqui, é para Ele estar abaixo de nós. Entenderam agora por que Ele está abaixo? Porque Cristo nos leva lá, para Ele poder estar abaixo de nós. Porque o que Ele tenta fazer com o cristão? Tirar a mente do cristão daqui, ó, trazer para cá. Uma vez que Ele traz aqui, Ele pega, Ele acerta. Aleluia. Poderoso, pastor. Colossenses 2, de 1 a 23. Vou ler do 2 em diante aqui. Para que os seus corações... Eu quero que vocês peguem esses códigos agora, pastor. Olha que coisa incrível o que a palavra nos traz espiritualmente. Para que os seus corações sejam consolados. Por que corações? Porque a gente sabe que agora o Espírito é no coração. Nós adentramos o coração de Deus. E ele continua: estejam unidos em amor. A chave, o amor. Mas o meu amor e o seu, pastor? O dele. Uma vez que nós conseguimos entender e nos conectarmos ao amor de Cristo, ao amor de Deus, todo o amor que manifesta em nós é o sobrenatural e não mais o carnal. Eu estava explicando para a irmã esses dias: minha amada, quando você vai orar para alguém, o simples fato de você já ir orar para alguém, você está levando o amor de Deus. Porque ninguém faz isso. O mundo não faz isso. O mundo, ele não ora um pelo outro, ele não se preocupa com o outro, ele é egoísta. Então, o fato de você já ir orar para alguém, você já está manifestando o amor dele. Só que quando você for orar para alguém, você não pode envolver o teu sentimento com o sentimento da pessoa, porque você colocou o teu na frente de Deus. E isso é muito forte e poderoso. Por quê? Porque nós, quando temos uma visão misturada, um pouco espiritual, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, a gente mistura as naturezas, a nossa ex-natureza com a natureza de Deus. E nós não podemos entrar na natureza de Deus com a nossa natureza. Estão conseguindo pegar isso? Vamos lá. Unidos em amor. Agora olha isso, pastor. E em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu volto aqui porque aqui é muito importante vocês entenderem, virar essa chave na mente de vocês. Presta atenção. Ele diz, o amor, a união do amor, ou seja, do corpo. E ele fala, ele começa a dizer agora características do que tem da natureza de Deus em Cristo. Ele já fala, todas as riquezas. Riquezas da onde? Da glória. Não é riqueza de ouro, de dinheiro, é riqueza de poder, da glória. E ele continua, da plena certeza da inteligência, ou seja, quer ver uma falha que nós cometemos de falta de identidade? Quando nós vamos orar e falamos assim, Pai, eu entro na sua presença, matou. É verdade, significa que você está saindo da presença dele. Pararam para pensar nisso? Porque Cristo te introduziu em Deus para que você não saia de lá.
Então você não pode orar, Pai, eu entro na tua presença. Pai, eu já estou na tua presença. Você já fala tete a tete com Ele. Porque se você fala, eu entro, é porque você saiu. E se você saiu, quem sai é para ser encontrado. Pega esse código aí. Nunca mais orem assim. Porque vocês não saem da presença de Deus uma vez que vocês morreram e ressuscitaram com Cristo. Ele pagou um alto preço para te introduzir dentro da glória de Deus. Então não saia de lá. Isso chama-se identidade espiritual. Uma vez quem eu sei, quem eu sou, o diabo não me tira. Eita glória. E ele continua: plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Ou seja, é necessário uma inteligência sobrenatural e espiritual para você ter acesso e conhecimento da plenitude de Deus. E ele continua: em quem, Cristo, tá? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer ver outra falta de identidade, outro resquício de falha? Pai, me dá sabedoria. Ferrou. Mas o que ele está falando ali? Que você já tem. Como que você vai pedir algo que você já tem? Você já tem. Mas pastor, como que essa sabedoria manifesta em mim? Ela não manifesta porque você quer, ela manifesta porque o Espírito Santo faz. Ou seja, se é necessário sabedoria, quem que vai manifestar a sabedoria? O Espírito Santo. Vocês já perceberam, às vezes, de vocês falarem coisas que depois você fala assim, nossa, nem eu imaginava que eu falei um negócio desse? Espírito Santo. O problema é que nós queremos entrar na caixinha do Espírito Santo e falar assim, olha, eu quero isso aqui agora de você. Aí ele vai falar, mas isso é necessário para você agora? Você quer usar as coisas de Deus no teu tempo e na tua vontade, sem respeitar a vontade do Espírito Santo fazer por natureza da tua vida. Então, você não tem que se preocupar, porque se tiver que manifestar a palavra de sabedoria, o Espírito Santo vai fazer. Se tiver que manifestar a profecia, ele vai. Se tiver que curar, ele vai. Se tiver que expulsar um demônio, ele vai, porque não sou eu e você que cura e que expulsa demônio. Eita glória! Meu irmão, é só um pilar, imagina os outros. Por isso que a gente precisa de 3 dias, pastor. Mas ó, o discípulo sai tinindo, hein? Sai. No nosso meio lá é muito, muito top de ver. Chega um irmão novo lá. É o sonho de todo ministério, de todo lugar. Lá a gente consegue ver isso. É pouca gente, mas é gostoso demais, irmã. Chega alguém novo lá, precisa de oração. A hora que um levanta para orar, do nada sai todo mundo do meio e vem para orar aqui, ó. Puf. O povo assusta, fala, mas por que todo mundo está vindo orar por mim? Porque aqui estão todos conectados com o amor de Deus. Advogado, empresário, professor de educação física. Ei, entenda, somos todos iguais. Somos todos condutores da glória de Deus. Há uns têm um chamado. Glória a Deus por isso. Mas todos nós temos a glória de Deus por causa do Espírito Santo. Eita glória. Aleluia. E ele continua aqui. Então, ou seja, ele diz aqui que escondeu em Cristo, pastor. Olha o plano de Deus. Agora vocês vão começar a entender o plano de Deus para chegar até nós, amém? Porque a gente precisa entender isso, amados. E a gente precisa entender a identidade, a natureza que Ele nos entregou. Então, primeiro nós precisamos conhecer o plano dEle. Como Ele costurou isso tudo. Como Ele planejou e executou isso tudo. Então, primeiro Deus se revela plenamente em Cristo. Esconde em Cristo tudo que é dEle. Prepara Cristo e executa Cristo na ação. Os irmãos já estão pegando aí já. Vamos lá.
Guarda esse código, amém? Daqui a pouco nós conectamos as duas linhas, duas pontas. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque uma vez que você se conecta com o Espírito amado, ninguém leva você no bico mais, na lábia. Ninguém. E ele continua: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, Paulo conectado em espírito com os irmãos. Sabe o que é isso? Espírito Santo, poder espiritual, regiões celestiais. O corpo está distante, mas o espírito é um só. Tudo conectado. E ele continua: como pois, olha agora, recebestes. Como pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Irmãos, de pé, por favor, rápido agora. Isso faz parte, é a estratégia aqui para o povo não dormir, viu? Vocês estão entendendo quem é Jesus, não estão até aqui? Nós vamos dar aqui 3 gritos no nome dele. Mas assim, não se preocupe quem está do teu lado não, porque é para ele. É para ele. Porque, cara, se nós estamos entendendo o que é isso aqui, ele é sensacional, amados. Nós vamos dar 3 gritos: Jesus, Jesus e Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor, amém? Vamos lá, 1, 2, 3, vai! Jesus! 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 Pode se sentar, vamos continuar aqui. Eita glória! 7, olha isso. 6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados. Ei, é cravado. Você entendeu, pastor? Não é assim, ó, Jesus, escoradinho nele, não. Não, é enraizado, rapaz. Vai vir temporal, vai vir o que for, você está enraizado. E edificado nele. Confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Então significa, amados, que precisamos ensinar a igreja, o corpo de Cristo, a andar nele. Nela, olha agora, abundando em ação de graças. Ação de graças que ele fala aqui, não é a ação de graça, pastor, que nós damos quando recebemos algo. Ah, obrigado, Jesus. Não é essa ação de graça. Ação, agir, ser, fazer, porque ele fala para nós andarmos nele como ele. Cristo, existe uma palavra do grego que é muito mal traduzido para nós na Bíblia Amplificada, pela qual é chamado de dons espirituais. Mas a palavra verdadeira que está do grego lá, não é doma pneumáticos, traduzido dons espirituais para o grego seria doma pneumáticos. A palavra que nós encontramos lá é carismata. Não é doma pneumáticos, que é mal traduzido para nós. Porque se você começar a entender que você tem dom de alguma coisa, isso está atrelado a você e não a ele. E a palavra que está lá, e eu mostro e provo, é caris, que é graça. Carisma. O sufixo ma, depois de uma palavra, é para conotar o efeito a ela. E o tá, que é colocado após o efeito, é para pôr o plural. Então a palavra correta que está lá, efeitos da graça. E os efeitos da graça é toda a manifestação do Espírito Santo em Cristo. E nós estamos debaixo dos efeitos da graça. Consequentemente, todos os efeitos da glória de Deus em Cristo está em nós. Uma palavra faz toda a diferença. Identidade, pastor. Porque não está nada sobre mim, está tudo
sobre o que Ele fez. Oh, glória! Você é pleno, pleno. Você precisa saber disso. O que você precisa saber é só receber, porque você é pleno e não tem que se preocupar com aquilo que o Espírito vai manifestar através de você. Isso deixa para Ele. Tá, glória, irmãos. O pé deve estar pegando fogo, que nem a irmã falou aqui, orou aquela hora que via fogo. É isso. Oh. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. As minhas ovelhas. Hã? Ô criatura, desde quando você tem alguma coisa aqui da coisa de Deus? A única coisa que você tem é o Espírito Santo, e dei glória a Deus por isso, com a plenitude dele, porque as ovelhas são do Mestre. A tua obrigação é conduzir as ovelhas dele em aperfeiçoamento. Nós não olhamos para o homem como fazemos ou deixamos fazer, nós simplesmente entregamos o que tem que entregar. As demais coisas é do Mestre. Nós não temos nada, porque até o Espírito Santo que nos foi dado foi gratuito. Porque se você acha que é merecedor de alguma coisa, vai para a cruz lá. Vamos tirar Cristo, vamos anular o que Ele fez, vamos por você. Hã? Ai, pastor, é verdade. Nós estamos aqui para honrar o Mestre. Nós estamos aqui para valorizar o que o Mestre fez por nós. Nós estamos aqui para validar o Espírito Santo da promessa que habita em nós poderosamente, para nós levarmos luz aonde há trevas. Esse sou eu e você, em Cristo Jesus. Eita glória, obrigado irmã, que delícia. Oh, tá terminando, tá? Agora tá mesmo. É que é forte demais, né, pastor? A mente fica presa no negócio. Aleluia. Eita glória. Agora olha isso. Então, ou seja, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo. O que mais tem na igreja hoje? Tradições humanas. É por isso que a igreja está morta. Porque homens estão entrando na frente de Deus. Nós já temos um modelo. Ctrl copy, Ctrl V. E deixa o Espírito Santo fazer o resto. Simples assim, pastor. É simples assim. Ele nos amou primeiro. Era para eu e você não estarmos aqui. Que amor é esse? Que amor é esse? Sublime, pleno, poderoso, maravilhoso. E recebemos isso de graça. Sabe qual é o nosso papel, pastor? Compartilhar, amar. Ei, isso é ser igreja. Igreja não é mais lugares. A igreja é viva. A igreja caminha assim, ó. A igreja é condutora da glória de um amor muito maior do que o meu e o seu. A igreja é poderosa. A igreja é a solução para o mundo.
Porque a hora que o mundo olhar para essa igreja, vai falar: eu também quero, eu também preciso. O que você tem que eu não tenho? Eu preciso. Isso é ser igreja. Não é sermos religiosos, é sermos livres. Livres para conduzir uma glória que não é minha e não é sua, é dele. E nós não podemos, nós não temos o direito de encaixotar a glória dele em lugares. Nós não temos esse direito. Nós não podemos, pastor. O inimigo está andando com uma velocidade que a igreja não está. Enquanto eu tiver vida, fôlego de vida, eu estarei servindo o Mestre, fazendo discípulos para Ele, assim como Ele me fez. Eu estou aqui para servir, porque Ele já me serviu. Eu não estou aqui para ficar pedindo migalhas em lugares, porque Ele já me deu toda a natureza dEle. O Pai preparou tudo nele, para que eu e você desfrutássemos aqui. Eu desfruto 24 horas da glória do meu Pai. Porque uma vez, irmão, que eu consegui conectar minha mente com a mente dele, eu nunca mais me desliguei. Uma vez que essa conexão estabelece, naturalmente desce o bálsamo, o poder, a vida. Glória. Olhem isso, escutem isso. E não segundo Cristo, 9. Porque nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ouviu isso, pastor? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Não há mais o que ser revelado de Deus, porque tudo de Deus já foi revelado em Cristo Jesus. O homem continua querendo buscar e desvendar a Deus, mas Deus já se revelou na plenitude dele, corporalmente, em Cristo Jesus. Guarda essa outra chave. Está guardando esse código aí, pastor? Que hora que eu dar o código nosso, esse é só o dele até agora, hein? Hora que eu der o nosso, vocês vão ter que virar um piruleta quadrada de tudo quanto é lado aí na cadeira. Porque vocês estão conhecendo quem Ele é. E passaram a conhecer agora quem nós somos. Não aceitem nunca mais o diabo dizer que vocês não são o que Cristo diz que vocês são. Não permitam isso nunca mais nas vossas vidas. Que você não é merecedor? Que é diabo? Cala tua boca que você não tem o que eu tenho. Ah, outra coisa. Aqui cala tua boca, você não fala. Vem para debaixo do meu pé agora, chifrudo. E obedece, porque é no nome de Jesus que eu estou mandando. Igreja viva. Isso é ser igreja viva.
E ele continua aqui. Oh, glória. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde eu estou, meus amados? Que eu até me perdi aqui. 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. E estais perfeitos nele. Ei, presta atenção que eu vou dizer de novo aqui. Primeiro ele diz que a plenitude de Deus está corporalmente em Cristo. E agora ele está dizendo que eu e você estamos perfeitos nele. Você quer mais o quê? Qual parte que você não entendeu, igreja? Que você está perfeita em Cristo. O que mais que você quer? Não tem mais o que dar. Ele já te colocou no todo. Ele já te introduziu na plenitude de Deus. Eita glória. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Vida! Junto com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Nos libertou, meus amados. E ele continua: e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A lei foi sombra. A lei foi sombra. Nós não temos que cumprir a lei que Ele cumpriu em nosso lugar. Por isso Ele escreveu a lei agora nos nossos corações, porque agora é o Espírito Santo quem cumpre a lei em nós. Era a sombra daquilo que se tornou realidade, o corpo de Cristo, pela qual Deus colocou toda a plenitude da divindade, riqueza, sabedoria, conhecimento, inteligência, poder, glória, tudo corporalmente em Cristo foi colocado por Deus. Ele preparou o terreno. Quer saber por quê? Aleluia. Vamos continuar aqui. 18, ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado em sua carnal compreensão. Quer compreender Deus? Não é pela carne, é pelo Espírito. Mas primeiro conecte a Ele, que Ele te revela quem é o teu Deus. O homem pode ir na letra, e vai passar séculos e não vai encontrar Deus. Porque só tem uma forma, meu irmão, de encontrar Deus. É você entender o que Cristo fez por você, valorizar o que Ele fez por você, honrar o que Ele fez por você e se conectar com Ele em espírito. E Ele te revela quem é o teu Deus. Aleluia! Uou! E Ele continua: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. O corpo, nós, os ministérios que Jesus entregou a todos nós. Vocês querem cair de costa agora? Mais uma chave aqui. Glória a Deus, pastor. Jesus deixou 5 ministérios na palavra de Deus. Sim ou não? Quem que deixou? Não foi Davi, não foi Moisés? Foi Jesus. Entendi. Quando Jesus deixou os 5 ministérios, Ele preparou um caminho em nós, para que o Espírito Santo habitasse em nós. Amém? Quem
tem e exerce o ministério em nós somos nós ou é o Espírito Santo? Cada um de nós temos uma personalidade, sim ou não? Quando ele fala que o corpo trabalha em harmonia para o bem da cabeça, para o crescimento da cabeça, é o crescimento do Espírito no corpo da igreja, que somos nós, pessoas. Se nós entendêssemos o que Jesus nos entregou, a terra estava domada pela glória de Deus. Sabe por quê? Porque estão atrelando isso apenas a homens sobrenaturais. E estão esquecendo que todos nós somos iguais e que recebemos o mesmo Espírito. Eu não sou melhor que vocês e vocês não são melhores do que eu. Mas o Senhor, que em nós habita, sim. Irmãos, a hora que você entende os 5 ministérios e um corpo que trabalha em harmonia com isso, cresce poderosamente o poder de Deus. Não está na palavra, mas eu vou dar uma palhinha, amém? Não está no que eu preparei, mas faz parte do negócio. O grande segredo de nós desfrutarmos plenamente em harmonia é nos entendermos o que o Espírito tem para cada um de nós. Não é nós que determinamos o que o Espírito tem que ser em você. Então, ou seja, evangelista, vamos começar aqui pelo evangelista, porque ele começa por apóstolos, né? Há uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, amém? Mas por que essa sequência? O evangelista, ele é uma pessoa doce, amorosa demais. Você não consegue nem ficar muito tempo do lado dele, de tão pegajoso que ele é e amoroso. Porque o evangelista, ele tem uma função natural de atrair as pessoas, de chegar nas pessoas, de cativar as pessoas. Ou seja, ele tem um papel fundamental no corpo de Cristo. O evangelista, ele resgata as pessoas, porque ele atrai as pessoas. Então o evangelista, ele tem um papel no campo de atrair, trazer aqueles que estão em trevas para dentro do corpo, que pela qual o corpo, trabalhando em harmonia, para edificar a cabeça. Como que isso acontece? O evangelista traz aquele que está nas trevas, morto, arrebentado, que não deveria ser arrebentado por ministério, só arrebentado por Satanás. Hoje não, hoje os caras estão arrebentados por pessoas, por ministérios. Mas vamos lá, traz ele. Quando o evangelista traz, ele não cuida, porque não é dele isso. Ele adora pegar, grudar, trazer, então ele vai de novo. Aí chega o quem? O pastor. Porque o pastor, está nele isso. Só que o evangelista cura, expulsa demônio, faz tudo, porque o Espírito não é o mesmo. E se precisa fazer isso lá no front, ele vai fazer. Chega para o pastor. O pastor adora pessoas ao redor dele. Por isso que as igrejas, os ministérios, não podem ter somente o chamado pastoral, porque senão ele quer que as pessoas sejam grudadas nele. Ele domina as pessoas, elas ficam presas por ele. E as pessoas não avançam, porque ele precisa da pessoa ali, ele tem que dar comidinha. Ele gosta, é dele, é natural dele, não está errado. Ei, não está errado. É só o mecanismo que tem que se encaixar. Então o pastor, ele trata, ele cuida, ele tem paciência, pastor, ele cuida, a ovelhinha. Nossa, tem umas pessoas que chegam para minha mulher, eu falo, meu Deus do céu, dá uma chinelada nela. Por quê? Porque não é a minha pegada ficar cuidando, a minha pegada é outra. Então o que acontece? Eu não posso entrar aonde eu não posso, porque senão eu mato, entendeu? Cada um tem uma parte no corpo de Cristo. Quando o corpo se entende e se posiciona, ele trabalha em harmonia. E para benefício de quem? Jesus. Então vem o pastor e ele cuida. Só que chega um momento, cara, que a ovelha está tratada, está boa, está emocionalmente, está beleza, não pode continuar com o pastor. Porque senão ela trava, ela para, ela não sai do lugar. Entra quem? Mestre. O mestre vem e fala assim, vem cá, queridão, vou te preparar agora academicamente. Vocês já viram o mestre pregando? Lá no nosso ministério nós temos os 5 ministérios atuantes lá. Quando o nosso irmão Alexandre prega lá, se ele deve estar assistindo, seja abençoado, em nome de Jesus, meu irmão. Ele prega academicamente, é muito lindo de ver, é muito legal de ver. Porque ele busca detalhes, informações, ele acrescenta um monte de coisa, né, de acadêmico. O mestre vem, ele dá ele preenche ela. A partir daí, o mestre faz o quê? Ô profeta, cola aí, meu filho. Porque ele foi resgatado, foi curado,
está cheio, agora ele já entende o que é reino, vem e desenrola as coisas espirituais para ele. Por que que os ministérios proféticos, o nego vai lá para buscar profecia? Porque as pessoas ficam dependentes de profecia. Não sai do lugar, vai lá para... Deus é cartomante. Tira uma carta para mim aí, Deus. E não sabe quem elas são, a plenitude de Deus que está nelas. Elas não saem do lugar. Mas o profeta é fundamental. Porque ele vai chegar aqui e falar assim: escuta, meu queridão, as coisas que Deus tem para você aqui no reino, desenrola assim, ó, blá, 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 blá. Aí o cara recebe aquilo e fala: pronto, estou pronto. Aí vem quem? O apóstolo. Por que Jesus colocou o apóstolo como cabeça de todos os ministérios? Porque o apóstolo ele tem a visão do id, do enviar. O significado de apóstolo é o quê? Enviado. Então o apóstolo pega aquela ovelha que chegou toda arrebentada, que já foi tratada pelo pastor, que recebeu o ensinamento e que recebeu o desenrolo espiritual. Ele fala assim: filho, vem cá que agora eu vou te mostrar o que você tem que ser. Vai, seja. Quando se entende isso e trabalha em harmonia, meu irmão, ninguém segura a igreja na terra. Oh, glória! Oh, aleluia! Glória a Deus para os irmãos que estão assistindo online aí. Está terminando agora, eu sei que está. Ai, Deus. E ele diz: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis do mundo? Aí ele diz: tais como, não toques, não proves, não, ou seja, seja controlado por homens. Não, nosso controle agora é do Senhor. Gálatas 2:20, ele afirma agora: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está afirmando isso, irmã, a tua morte, e afirmando a vida de Cristo em você. E ele continua: e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita. Vós sois a geração eleita, eleita para receber o Espírito da promessa e andarem dentro das promessas e do poder da glória de Deus aqui nessa terra, como Cristo andou. O sacerdócio real, representante de um reino espiritual. Nós somos sacerdotes, e Jesus é o maior sumo sacerdócio, que pela qual adentrou o templo, o santo dos santos, e nos colocou lá. E ele nos fez agora sacerdócio por causa dele. Ele é o maior sumo sacerdócio. Uma vez que você está na natureza dele, você é também um sumo sacerdote. Aleluia. Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Efésios 2:20, porque somos feitura sua. Aleluia. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras quais? As obras do Espírito. Porque Jesus andou curando os oprimidos pelo diabo, andou fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Deus é comigo e com você. E ele continua: Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tudo isso foi plano de Deus, minha amada, de colocar em Cristo todo o poder, toda a sabedoria, conhecimento. Ele planejou tudo isso para que nós agora andássemos nela. E ele continua, Colossenses 3:3, agora você vai dar um pulo. Lembra que Deus primeiro coloca corporalmente em Cristo tudo dele? Cristo morreu e ressuscitou, e agora ele está onde? À destra de Deus, aonde toda a plenitude de Deus está dentro dele. É ou não é? Quer saber o amor de Deus agora? Colossenses 3:3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Aleluia!
Ei, Ele esconde tudo em Cristo e depois Ele vem, pega eu e você e esconde dentro de Cristo, onde Ele colocou todas as coisas. Foi isso que Ele fez, pastor. Eita glória. 2 Pedro 1,4: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, porque por elas fiqueis participantes da natureza divina. Fiqueis participantes da natureza divina. Eu e você agora somos participantes da natureza de Deus, amados. Olha o que Cristo fez. Natureza de Deus. Natureza de Deus em Cristo pega nós e nos introduz dentro da natureza de Deus, para que nós andássemos nela. Você é espiritual, porque Ele te fez espiritual. E você está lá em cima, você não está lá embaixo. Se você está escondido é porque não deve ser encontrado. Sai quem que te encontra. Por isso que você não ora. Eu entro na tua presença. Matou. Você já está na presença dele lá em cima. Você já foi introduzido lá. Não saia de onde ele te colocou. Se veja lá. Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 1 Coríntios 6, 17 e 19 diz: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 19: ou não sabeis que o vosso corpo agora é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. De 1 João 4,17: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, por qual Ele é, somos nós também aqui nesse mundo. 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Efésios 4,24: e vos revistais desse novo homem. Se vejam assim, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 1 João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia. Vem, pastor. A glória do Senhor Jesus. Ei, esse somos nós em Cristo Jesus. Desculpa, pastor. Aplauda ao Senhor, aleluia.